A Câmara Municipal de Fortaleza realiza esta sessão solene de entrega do título de cidadão de Fortaleza ao deputado estadual Antônio Henrique da Silva, requerimento e projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Danilo Lopes, aprovado por unanimidade pelo plenário desta Casa. E para presidir esta sessão solene, convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Gardel Rolim. Para compor a mesa, ao lado do presidente da Câmara, vereador Gardel Rolim, convidamos o propositor desta sessão solene, vereador Danilo Lopes. O ex-governador do estado do Ceará e vice-presidente nacional do PDT, senhor Ciro Gomes. O deputado estadual, senhor Cláudio Pinho. O desembargador doutor Duval Aires Filho. O secretário de Infraestrutura do município de Fortaleza, senhor Samuel Dias. O ex-prefeito de Fortaleza, senhor Roberto Cláudio. O pastor da Primeira Igreja Presbiteriana Renovada de Fortaleza, senhor José Gomes de Freitas. Podem ficar à vontade, com a palavra o vereador Gardel Rolim. Senhor presidente, vereador Gardel Rolim, eu quero cumprimentá-lo nesta noite e, ao cumprimentar Vossa Excelência, eu estendo a minha saudação a todas as autoridades aqui presentes. Senhoras e senhores, cordiais saudações. Deputado Antônio Henrique, antes de orar em prol de Vossa Excelência, eu gostaria de citar um versículo bíblico, porque entendo que tem tudo a ver com a sua pessoa e com esse contexto que nós estamos vivendo na noite de hoje. O Salmo de número 2 e versículo 8 diz assim: Pede-me e eu te darei as nações por herança e os povos da terra por sua possessão. Por que eu estou utilizando este versículo? Porque eu tenho o privilégio de conhecer o Antônio Henrique desde 1984, que foi o ano em que eu saí também do interior do Rio Grande do Norte e vim para esta cidade como missionário. E aqui eu fui apoiado principalmente pela irmã Luzia, a sua mãe, que já era uma integrante de nossa igreja. E pelo menos uma vez por semana eu tive o privilégio de almoçar em sua casa e de evangelizar toda a sua família. Uma vez por semana eu me sentava com o seu pai para ministrar a palavra de Deus. E quantas vezes você se aproximava como uma pessoa, um adolescente questionador, que fazia perguntas muitas vezes inquietantes. E o tempo se passou, eu tive o privilégio de batizar a sua irmã Adelina, depois de realizar o casamento também da sua irmã Adelina, e os anos se passaram, até que um dia você chegou na igreja e me perguntou se eu poderia celebrar o seu casamento. E eu tive o privilégio de realizar a cerimônia religiosa ali na igreja. O tempo se passou, eu tive o privilégio de tomar o seu filho Esdras em meus braços e consagrá-lo ao Senhor e de batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tive o privilégio depois de celebrar o casamento da filha da Adelina e do Azevedo, que é a Ana Linda, que está aqui ao lado do seu esposo, de modo que a gente tem uma história longa. E eu gostaria de muito rapidamente apresentar algumas características desse homem. Primeira característica é que o Antônio Henrique é um homem temente a Deus. E a Bíblia nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Obviamente que nós precisamos crescer em todas as dimensões de nossa vida. Precisamos crescer em nossas conquistas intelectuais, em nossas qualidades oratórias. Precisamos adquirir experiências em nossa trajetória através dos desafios que enfrentamos em nossa vida, para que a gente possa estar cada dia mais preparado para lidar com as adversidades da vida. Mas precisamos, sobretudo, da sabedoria que vem do alto. Porque existem determinadas situações em nossas vidas que nós não sabemos como lidar ou como administrar. Em determinados momentos, situações conflitantes. E eu me lembro muito bem quando você era cogitado para assumir a presidência dessa casa, e você me procurou e disse: pastor, eu fico muito preocupado, muito apreensivo, porque existem muitos problemas e eu não sei se saberia como lidar com essas situações e como proceder. E eu olhei para você e disse: Deus está nesse negócio. Você será um dos maiores presidentes que a Casa do Povo já teve. E realmente isso aconteceu. Não foi à toa que você
foi escolhido, por mais de uma vez, como o homem mais influente nessa casa e nesta cidade. E eu atribuo essa sabedoria que vem do alto, essa inspiração que vem de Deus, para você saber lidar com os seus companheiros e, ao mesmo tempo, com aqueles que são oposição. Você se tornou uma pessoa que conseguiu, com muita graça, com muita humildade, atrair as pessoas e apresentar caminhos que apresentavam soluções para os problemas difíceis. A segunda característica que eu vejo no Antônio Henrique é um homem de fé. E quando a gente fala em fé, o escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das que se não veem. E eu entendo que ninguém melhor do que um dos pais da igreja, chamado Agostinho de Hipona, conseguiu interpretar de uma forma eficaz essas palavras do escritor aos Hebreus, quando ele disse que fé é crer naquilo que não se vê. E o resultado dessa fé é ver aquilo que se crê. E eu tenho visto essa fé aflorando cada dia em sua vida. E a terceira característica que eu gostaria de apresentar da sua pessoa é que você é um homem que tem uma sensibilidade espiritual extraordinária. Nós temos tido a oportunidade de viajar muitas vezes e de participar de encontros espirituais e a gente vê o seu quebrantamento, o seu derramar, o derramar de sua alma na presença de Deus, essa capacidade que você tem de se sintonizar com o mundo sobrenatural. Mas existe uma outra coisa, é que você, tendo essa sensibilidade espiritual, você também é um homem com uma sensibilidade social extraordinária. E quando eu olho para esses atributos da sua pessoa, eu me lembro do que está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 4, que é o livro de revelações, cheio de símbolos, de figuras, de mistérios que vão se desvendando diante de nós. No desenrolar da leitura, João tem uma visão do trono do universo. E ali, dentre as muitas coisas que ele vê alguém assentado no trono, mostrando que o trono do universo é a sala de comando onde Deus dirige a história da humanidade. E dentre as muitas figuras e seres que aparecem ali, o que me chama a atenção é a manifestação de 4 seres viventes. O primeiro ser tem o rosto parecido com um leão. O segundo parece com um cordeiro. O terceiro ser tem o rosto de um homem e o quarto de uma águia voando. E uma das características marcantes destes seres é que eles são cheios de olhos. A Bíblia vai dizer que ele tem olhos na frente, mas eles têm olhos atrás. Eles têm olhos de lado e ele tem olhos por dentro. Eles são seres cujas existências se explicam diante de Deus no culto e na glorificação ao Senhor. Isso significa que eles têm olhos espirituais, mas eles têm olhos na frente, eles olham a vida, eles veem o futuro. Eles têm olhos por trás porque eles têm memória, não esquece o passado. Eles têm olhos de lado porque ele vê a vida, ele lê o jornal, ele está antenado, ele está atualizado, procura se informar com tudo o que está acontecendo e está preparado para dar explicações e apresentar caminhos em todas as áreas da vida. E eles têm olhos por dentro porque têm capacidade de fazer uma análise introspectiva. Isso eu vejo em você, com essa espiritualidade que te leva à presença de Deus, mas ao mesmo tempo com olhos para ver a necessidade daquela pessoa que está na periferia. Você tem colocado o coração naquilo que tem realizado, não é à toa que você é amado, querido. Onde você passa, você é aplaudido. E eu tenho muito orgulho em tê-lo como amigo, em tê-lo como irmão e em ser o seu pastor. Sabe por quê? Porque você tem a força do leão, mas você tem a humildade do novilho. Você tem a inteligência do homem e você tem a visão de uma águia que enxerga longe. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. De aplicado, Antônio Henrique.